questão da enxaqueca, a Lúcia está pedindo, né? Lúcia, nesse trabalho com Gunther Weber, nós atendemos vários casos de enxaqueca. E interessante, sabe, Lúcia, nem toda enxaqueca tem uma clareza de um caráter sistêmico, não é? Mas muitas vezes essa enxaqueca está trazendo, sim, está revelando algo do sistema familiar, não é? Muitas vezes é um movimento interrompido em direção a um pai ou uma mãe, não é? Muitas vezes essa enxaqueca ela está trazendo uma informação de uma sobrecarga, não é? De uma tensão, de um trauma vivido no passado, seja da própria pessoa, que isso também pode ser visto na constelação, seja de um familiar, não é? Que pode ser a primeira geração, os pais, mas pode ser também algo relacionado aos avós. Então esse estudo ele não caminhou no sentido de comprovar que isto é isto ou aquilo é aquilo. Nós, quando começamos uma constelação, nós não temos essa ideia preconcebida de que aquela doença ela está relacionada àquele trauma, àquele emaranhamento sistêmico. Por exemplo, nesse estudo, não é, com os 7 países envolvidos, nós trabalhamos muitos casos de fibromialgia, aliás, que se dizer que foi das doenças que nós estudamos aqui em Goiás, a nossa equipe de Goiás, a fibromialgia. O que nós percebemos? Numa certa coincidência, não é? Vários dos casos de fibromialgia, tanto o nosso aqui do Brasil, quanto casos de outros países, da Argentina, da França, que também levaram estes casos de fibromialgia, esses casos haviam o mesmo padrão revelado pela constelação, que era um movimento interrompido em direção ao pai. Nós não podemos afirmar que toda fibromialgia tem este padrão, é uma doença sistêmica relacionada a este padrão. Não podemos afirmar. Já vimos vários outros casos de fibromialgia onde o que a constelação revela é um padrão diferente, é um outro padrão. Porém, havia essa coincidência. A endometriose é uma doença muito enigmática, não é? E pela sua característica, não é? Quer dizer, o próprio tecido, não é? do útero, o endométrio que sai fora do seu lugar e migra para outras regiões, essas doenças autoimunes, essas doenças como a própria endometriose, que você não tem muita explicação, não é? Você tem causas, você tem causalidades, você tem situações que proporcionam uma maior possibilidade de você desenvolver uma endometriose, mas você não tem hoje na medicina uma conclusão de que a endometriose é causada por isso e por aquilo. E os tratamentos difíceis, não é? O tratamento clínico muitas vezes não apresenta um bom resultado, os tratamentos cirúrgicos às vezes são necessários e muitas vezes têm suas consequências, não é? É muito interessante porque nós temos inclusive profissionais que são médicos ginecologistas. Eu trabalho aqui em Goiânia, no meu instituto, com uma médica ginecologista, é a doutora Valéria Valença Câmara. A Valéria é uma médica, também ginecologista, é uma médica da medicina antroposófica, inclusive ela é responsável pela formação em antroposofia aqui em Goiás. E Valéria é uma consteladora, foi uma aluna minha. Eu até cito um caso da Valéria, que ela trouxe para uma constelação, que é um dos primeiros casos aqui do livro. E Valéria trabalha muito com as constelações do seu consultório, não é? Quem quiser acompanhar a Valéria no Instagram dela, Valéria Câmara,
ela tem um Instagram com muitos casos, com muitos ensinamentos, não é? E Valéria vem trabalhando, sim, esses casos de endometriose com bons resultados com as constelações. As doenças ginecológicas, em geral, elas respondem bem ao trabalho de constelação. As infertilidades sem causa orgânica, Valéria inclusive coordena um trabalho dentro de uma instituição espiritualista aqui em Goiânia, eu participo junto com ela, que se chama Mães de Luz, a comunidade espírita Ramatiz. E ali, né, nesse trabalho, Mães de Luz, nós acolhemos, a Valéria coordena esse trabalho, nós acolhemos mulheres que têm dificuldades na gravidez, que estão tentando engravidar e não conseguem, ou mulheres que passam por perdas gestacionais, perdas de filhos também recém-nascidos. É um trabalho muito bonito, que já tem alguns anos. Neste trabalho nós fazemos muitas vezes constelações, e essas constelações trazem resultados muito interessantes. Às vezes a dificuldade em engravidar, não é? Faz parte de uma lealdade ou de um medo não revelado, não é? A partir de uma experiência traumática vivida no sistema familiar, uma avó que morreu no parto. Sabem, uma das causas que a gente tem encontrado muito aqui, Valéria, eu, Fabiola, que é outra consteladora desse grupo, que trabalha muito junto com a gente também, Fabiola Crozara, nós encontramos nos casos de infertilidade sem causa orgânica, com muita frequência, se você olha um pouco mais para trás, você encontra aquelas situações de mulheres avós que foram índias caçadas a laço. Uma situação que gerou um trauma imenso, eu cito isso no meu livro, um trauma imenso, não é? Adolescentes que foram retiradas das tribos para se casar com um homem adulto branco, não é? E essas mulheres, muitas vezes, elas, como uma reação a todo esse trauma, elas se fecham, inclusive afetivamente, com relação aos filhos, com relação às gerações seguintes. Muitos dos traumas entre filhos e mãe, principalmente filha e mãe, muitas vezes nós encontramos na constelação um fato desse, um episódio desse, de uma história. Eu mesma tenho na minha família, não é, essas histórias de bisavós que foram índias, raptadas, caçadas a laço, e isso causando um trauma transgeracional, um trauma para as gerações seguintes. Muito interessante isso tudo, como as constelações vêm trazendo uma possibilidade de resgatar essa história, de trabalhar a energia da conciliação, da reconciliação, não é? E por isso que as constelações são também muito utilizadas ao lidar com aqueles grandes traumas de guerras, não é? É muito bonito ver, eu já presenciei algumas vezes Bert Hellinger trabalhando com públicos enormes, de pessoas, de filhos, né, netos de nazistas e netos de judeus que foram mortos por esses nazistas. Muito forte isso, assim como vi Bert Hellinger trabalhando também com pessoas da Argentina que traziam traumas relacionados ao período da ditadura militar na Argentina, de milhares de pessoas desaparecidas, inclusive crianças desaparecidas que depois foram adotadas por famílias de militares. Interessante, a constelação traz essa possibilidade desse olhar para essa situação e dessa reconciliação hoje, não é? Porque nós precisamos caminhar para um caminho de reconciliação e de paz.
Isso só é possível quando tudo isso é identificado e revelado, porque também nós não podemos pensar que essa paz virá com a ignorância, não é, com o negar tudo o que aconteceu. Nós estamos, inclusive, hoje com este filme lindo, maravilhoso, estamos todos vibrando e torcendo para que ele ganhe o Oscar de melhor filme. Ainda estou aqui, não é? Com a Fernanda Torres, belíssimo, não é? Todo um trabalho mostrando, inclusive, esses vínculos familiares, a resistência daquela mulher e como tudo isso é importante ser visto, não é? Então, as constelações, elas servem à paz, elas servem à reconciliação, elas servem para ajudar as pessoas que sofrem, seja com doenças, com sintomas, com dificuldades no seu relacionamento humano.